Existe um tipo de limpeza que não tem nada a ver com esfregar, nada a ver com produtos, nada a ver com passar um sábado exausta, trabalhando numa casa que vai estar igual de novo na quarta-feira. Eu sei como esse outro tipo de limpeza se parece porque cresci dentro dele. A casa da minha mãe em Osaka. A casa da minha avó. Espaços onde nada era dramaticamente limpo, porque nada era permitido ficar sujo. Onde ordem não era alcançada, era simplesmente mantida silenciosamente através de hábitos tão pequenos que eram quase invisíveis. Depois me mudei para o exterior e ao longo de 40 anos esqueci cada um daqueles hábitos. No final dos meus 50 anos, minha casa não se parecia em nada com aquelas em que cresci. Superfícies entulhadas, gavetas que não fechavam direito. Um dia de limpeza que me deixava cansada e produzia resultados que duravam uns 4 dias. Eu tinha mais produtos de limpeza do que minha avó teve em toda a vida, e minha casa era mensuravelmente pior do que a dela jamais foi. Sou Keiko Nakamura. Tenho 72 anos e o que vou compartilhar com você são 7 hábitos, não técnicas, não produtos, não sistemas organizacionais que reaprendi nos meus 60 anos e que mudaram minha casa de forma mais permanente do que qualquer coisa que comprei ou tentei nas 4 décadas anteriores. Esses hábitos são antigos, são simples. E a indústria de limpeza, que lucra com complexidade e com seu senso de que precisa de soluções especializadas para cada superfície e problema, preferiria muito que você nunca pensasse neles com muito cuidado. Vamos começar. Hábito 1. Cada coisa tem um lugar e sempre retorna lá. Quando eu era criança em Osaka, nunca vi minha mãe procurar por nada. Chaves, tesoura, a faca boa, os botões sobressalentes. Ela ia até onde moravam e eles estavam lá. Não porque tinha memória excepcional, porque as coisas não se moviam. Tinham um lugar, retornavam para aquele lugar toda vez. Isso parece tão óbvio que mal parece valer a pena dizer. E ainda assim, olhe ao redor do cômodo em que você está agora. Quantas coisas estão aí porque derivaram até lá, não porque é onde pertencem? A deriva é como a bagunça se acumula, não dramaticamente, não de uma vez. Um objeto colocado temporariamente no lugar errado, depois outro, até que a superfície é reivindicada e permanece reivindicada. Minha mãe teria devolvido cada uma dessas coisas antes que a deriva pudesse começar. O hábito não é arrumar. Arrumar é reativo. Você edi kemei enei. Você lida com o acúmulo depois que aconteceu. Este hábito é diferente. É devolver coisas imediatamente, como reflexo, para que o acúmulo nunca comece. Comecei a reconstruir esse hábito aos 63 anos, com a menor versão possível. O controle remoto da TV sempre voltava para o mesmo lugar na mesa. As chaves sempre iam no gancho perto da porta. Foi tudo com que comecei. 2 coisas, 2 lugares, sempre. Em 2 semanas, algo tinha mudado em como minha casa parecia. Não porque 2 itens estavam consistentemente colocados, mas porque o hábito em si tinha começado a se estender. A lógica se espalhou. Outras coisas começaram a encontrar lugares permanentes. A deriva diminuiu, depois parou em cômodo após cômodo. A indústria comercial de organização vende caixas, etiquetas, divisores de gaveta e soluções de armazenamento. Nada disso funciona sem esse hábito por baixo. Com esse hábito, você mal precisa de qualquer coisa disso. Hábito 2. Se leva menos de 1 minuto, faça agora. Minha avó nunca deixava pequenas coisas se acumularem. Uma gota derramada na bancada era limpa antes de passar para a próxima tarefa. Uma xícara enxaguada imediatamente
após o uso, um pano redobrado e devolvido antes de sair do cômodo. Não porque era ansiosa ou perfeccionista, porque entendia algo sobre como pequenas coisas se acumulam. 1 minuto de ação imediata previne 10 minutos de reação posterior. Mais importante, a coisa não feita não desaparece quando você sai do cômodo. Tisturkei, anti andaldorkei, antaktigai, anoiti, anafti segue. Fica na margem da sua atenção um pequeno peso adicionado a todos os outros pequenos pesos, até que a pesadez cumulativa é algo que você pode sentir, mas não consegue bem identificar. Passei décadas fazendo o oposto. Eu via algo que precisava ser feito, uma louça, uma correspondência, um pano na bancada, e dizia para mim mesma, depois. E depois chegaria carregado de tudo que tinha adiado. E eu ou lidava exausta ou adiava de novo. Quando finalmente apliquei esse hábito consistentemente, o sentimento que notei não foi eficiência, foi leveza. Cada pequena coisa tratada imediatamente era uma coisa a menos que o fundo da minha mente estava silenciosamente rastreando. No final do dia, não estava carregando o peso de tarefas não feitas para a noite. Isso não é uma técnica de produtividade, é uma forma de higiene mental. E não custa nada e não requer produtos absolutamente, que é precisamente porque ninguém está anunciando isso para você. Hábito 3. Mantenha apenas o que você realmente usa. Quero fazer uma pausa aqui e contar sobre algo que escrevi. Depois que voltei ao Japão, no início dos meus 60 anos, e comecei genuinamente a recuperar esses hábitos, testando-os na minha própria casa, sentindo o que mudava e por quê, mantive notas detalhadas. Como cada hábito parecia ao aplicar, de onde vinha a resistência. O que estava por baixo da bagunça que tinha acumulado ao longo de 40 anos. Essas notas se tornaram um livro. Chamei de Os Hábitos de uma Casa Silenciosa, porque silêncio é o que esses hábitos produzem. Não silêncio exatamente. Agogaugaik, amamai krentigi, aikendagi, esdatidou. Algo mais específico. O silêncio de uma casa que não está exigindo nada de você, que não está entulhada com negócios inacabados, físicos ou não. O capítulo sobre este terceiro hábito, manter apenas o que você usa, é o que acho mais difícil de ler agora sem sentir algo. Porque escrevê-lo significou ser honesta sobre o que estava segurando e por quê. E aquela honestidade foi desconfortável antes de ser libertadora. O livro está no comentário fixado abaixo. Ouço de leitores regularmente. Margarida de Lisboa escreveu para dizer que finalmente tinha limpado o quarto de hóspedes, que estava inutilizável há 3 anos depois de ler. Ela disse que levou 2 tardes e ela chorou uma vez e se sentiu melhor do que tinha se sentido em anos. Kenneth, da Austrália, disse que o capítulo sobre este hábito foi a primeira vez que entendeu que sua casa bagunçada não era um problema de preguiça. Doroteia, do Canadá, disse que deu o livro para a filha e classificaram a casa juntas, e isso as aproximou mais do que tinham estado há muito tempo. Está lá, se você quiser. De volta ao hábito. Na cozinha da minha mãe, cada item tinha ganho seu lugar através de uso regular. Nada estava lá porque tinha sido caro, ou porque era presente, ou porque poderia ser útil algum dia. Essas razões, custo, culpa, necessidade futura hipotética, são como gavetas, se enchem de coisas que custam sua atenção toda vez que as abre, mesmo quando não está conscientemente pensando nelas. Minha avó disse algo que lembro claramente. Uma coisa que você não usa ainda pede algo de você. Espaço. Limpeza. A pequena tarefa cognitiva de registrar sua presença. Multiplicado por centenas de objetos, o pedido se torna exaustivo. O hábito não é desapego agressivo.
É discernimento contínuo. Olhar para o que você possui com a pergunta honesta: eu realmente uso isso? E quando a resposta é não, liberar. Não com culpa, não com drama, com simples reconhecimento de que cumpriu seu tempo e pode ir. Quando comecei a fazer isso, nos meus 60 anos, minha casa não se tornou escassa ou fria, tornou-se navegável. Eu podia encontrar coisas? Podia limpar superfícies porque havia menos objetos nelas. A cozinha, em particular, que tinha sido uma fonte de frustração diária de baixo nível, se tornou um cômodo que gostava de estar. Hábito 4. Feche o dia com 5 minutos de ordem. Antes de dormir cada noite, faço 5 minutos. Não limpeza, restaurar. Fartel. Rester e não. A distinção importa? Limpeza lida com o que já se acumulou. Resetar previne que o acúmulo se transfira para o próximo dia. É devolver a casa ao seu estado neutro antes de parar de usá-la no dia, para que quando você entre amanhã de manhã não seja imediatamente confrontada com os negócios inacabados de ontem. Minha mãe fazia isso sem pensar. A cozinha era devolvida à sua posição inicial depois da refeição da noite. A sala voltava à ordem antes de dormir. O banheiro deixado pronto para na manhã. Não era uma rotina que tinha inventado. Era simplesmente como o dia terminava. Quando finalmente reconstruí esse hábito na minha própria casa, o que me impressionou primeiro foram as manhãs. Eu tinha começado meus dias dentro do resíduo da noite anterior. Uma xícara na bancada, algo deixado na mesa, o senso geral de coisas não exatamente no lugar, e absorvendo aquela pequena desordem antes de ter feito qualquer coisa, antes de ter tido um pensamento ou um chá. O dia começava levemente atrasado. Quando o reset noturno se tornou consistente, as manhãs mudaram. Entrar numa cozinha que já estava em ordem é uma experiência diferente de entrar numa que não está. O dia começa de um lugar diferente. O efeito é desproporcional aos 5 minutos que custa. Hábito 5. Cada espaço tem um propósito claro. A mesa de jantar da minha avó era para comer. Não para correspondência, ou dobrar roupa, ou trabalhar de casa, ou colocar coisas temporariamente enquanto decide onde vão. Para comer. Isso parece restritivo. Na prática, é o oposto. Quando um espaço tem um propósito claro, está sempre pronto para aquele propósito. Você não precisa limpá-lo antes de usá-lo. Você não precisa reconfigurá-lo. Ele simplesmente é o que é, disponível, funcional, claro. Passei anos usando minha casa como uma coleção de zonas multiuso onde tudo acontecia em todo lugar. Trabalhava na mesa da cozinha e comia no sofá e lia na cama, e depois não conseguia dormir e não conseguia entender por que minha casa sempre parecia menor e mais congestionada do que realmente era. Quando comecei a reatribuir propósitos claros aos espaços, a mesa para refeições, a cadeira perto da janela para leitura, o quarto para dormir apenas, algo aconteceu que não tinha esperado. Os espaços começaram a parecer maiores. Não fisicamente, não tinham mudado. Mas mentalmente, cada espaço estava fazendo uma coisa e fazendo completamente, em vez de fazer muitas coisas mal. O benefício de limpeza é direto. Uma superfície com um propósito permanece mais limpa do que uma superfície com muitos propósitos. Correspondência não se acumula numa mesa que é só para comer. Louça não aparece num cômodo que é só para relaxar. As fronteiras se limpam sozinhas. Hábito 6. Prepare o amanhã antes de dormir hoje. Este hábito está relacionado ao reset noturno, mas distinto dele. O reset devolve a casa ao neutro. Este hábito vai um passo além. Prepara ativamente a casa para amanhã de manhã. Aldai ordinou an teach an orikochin.
O que você vai precisar primeiro? Está pronto? Onde está? Minha mãe separava as coisas do próximo dia antes de dormir. Não elaboradamente, apenas o suficiente. A chaleira cheia, o chá pronto. Qualquer coisa necessária de manhã já no lugar. Ela fazia isso rapidamente, naturalmente, como o ato final da noite. Quando comecei a fazer isso nos meus 60 anos, o efeito nas minhas manhãs foi imediato. A correria desapareceu, a procura desapareceu. O atrito de baixo grau de começar o dia procurando coisas e resolvendo pequenos problemas antes de estar completamente acordada ou fei. Ai mai tem turtim frechei, ai pais anjachagaitir foi. A conexão com limpeza é menos óbvia, mas real. Uma casa preparada para amanhã é uma casa onde amanhã não cria desordem enquanto ainda está começando. Você não está puxando coisas, remexendo, improvisando, está se movendo por um espaço que já está arranjado para você. Menos bagunça é criada, menos limpeza é necessária. Hábito 7. Cuide do que te serve. Este é o que levei mais tempo para entender e o que agora parece mais importante. Minha avó tratava suas posses com cuidado, não sentimentalismo. Cuide kachai, idir sturetai, tandau ferchansai, ingadi chokchai, cuidado. Enchai. A faca que usava diariamente era mantida afiada, seca apropriadamente, guardada corretamente. A panela usada toda manhã era limpa com atenção, não apenas enxaguada. O pano usado para superfícies era lavado e seco apropriadamente e devolvido ao seu lugar. Esse cuidado estendia a vida de tudo que possuía. O equipamento de cozinha dela durava décadas. A casa dela requeria menos manutenção, porque nada estava sendo negligenciado até a deterioração. Mas algo mais estava acontecendo. Cuidar de objetos que te servem é uma prática de atenção, de presença. Quando você lava uma xícara cuidadosamente, em vez de descuidadamente, está brevemente, inteiramente presente naquele pequeno ato. E essa presença, praticada repetidamente em pequenos momentos ao longo do dia, cria uma relação diferente com sua casa. Não propriedade, algo mais próximo de parceria. Não digo isso abstratamente. Quando comecei a cuidar das minhas coisas, genuinamente cuidar, não apenas usar e ignorar, minha casa começou a parecer diferente, de uma forma que ainda acho difícil articular. Menos como um espaço que estava gerenciando, mais como um espaço em que estava vivendo atentamente. E praticamente, coisas que são cuidadas permanecem limpas. Superfícies regularmente limpas não acumulam sujeira. Objetos apropriadamente guardados não são danificados ou perdidos. O hábito de cuidado é em si uma estratégia de limpeza sustentada diariamente sem esforço, porque é simplesmente como você trata o que te serve. Nenhum desses hábitos requer produtos. Nenhum requer uma tarde de esforço exaustivo. Nenhum requer que você reorganize toda a sua casa, ou gaste dinheiro, ou siga uma metodologia complicada. Eles requerem atenção, consistência, a disposição de fazer pequenas coisas imediatamente em vez de grandes coisas eventualmente. O modelo de negócios da indústria de limpeza depende de você não saber isso. Complexidade vem de produtos. A ideia de que você precisa de soluções especializadas para cada superfície e problema cria um hábito de compra que gera bilhões anualmente. Uma casa mantida através de simples hábitos diários custa quase nada e permanece mais limpa do que uma submetida à limpeza intensiva periódica com produtos caros. Minha avó sabia disso. Minha mãe sabia disso. Esqueci por 40 anos e passei 40 anos comprando o que o corredor me dizia que precisava. Não vou esquecer de novo.
Os hábitos de uma casa silenciosa, o relato completo de como reconstruir cada um desses hábitos e o que mudou enquanto fazia, está no comentário fixado abaixo. E te vejo no próximo vídeo, onde a simplicidade, como sempre, vai mais fundo do que você pode esperar.